Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da matéria da The Economist, meu amigo. A The Economist, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que eles não perceberam, eles fizeram isso de sacanagem. Eles não perceberam o tamanho da lambança que eles fizeram. Mas olha só, essa reportagem da The Economist está falando aqui que o Lula é o grande oponente do Trump nos Estados Unidos. Olha só o que eles colocaram aqui, ó. Colocaram um monte de Make America Great Again aqui, os republicanos aqui com o Trump contra o Lula. Eles botaram um burrinho, cara. Eles não, caraca, bicho, eles não perceberam como que isso soa para um brasileiro. Porque, veja, o donkey, né, o burro, é o símbolo dos democratas americanos, mas é um símbolo elegante, coisa e tal. Aqui no Brasil, a gente chama o Lula de burro, os seguidores do Lula de burros, né, no pior contexto da palavra, né? E é isso que eles estão falando aqui. E essa matéria ainda tem uma outra coisa que deveria deixar a esquerda brasileira desesperada. Porque além de terem ofendido Lula de forma meio, né, meio talvez sem saber, sem entender o contexto, mas ofenderam o Lula, né? Além disso, eles mostram um problema que está havendo lá nos Estados Unidos. O Trump está sendo muito criticado por lá, vocês sabem, né? Todas essas políticas do Trump estão sendo muito criticado. Mas sabe o que está acontecendo? Os democratas não conseguem parir um nome que seja capaz de bater no Trump. Não tem um nome democrata que se sobressaia nesse momento. Os democratas estão ficando apavorados, porque vai ter eleição em 2026, eles vão perder de novo, e em 2028 vai ter outra eleição para presidente, eles não têm um nome para bater no Trump. Ou seja, o Alexandre de Moraes, o pessoal do STF que está aqui nesse momento pensando assim, não, porque a Magnitsky é ruim, mas é só por 3 anos, daqui a pouco o Trump sai e vai entrar um democrata e se resolve esse problema. Eu acho que o pessoal tem que prestar atenção nisso daqui. Botaram um burrinho para representar o Lula, cara. Essa notícia foi sugerida por mais apavorado que o Xandão anarco-socialista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Vocês sabem, a The Economist, né, que é uma revista de extrema esquerda, praticamente um folhetim comunista. Eles amam Lula, adoram Lula, né? Criticaram o Bolsonaro pra caramba, acham que o Xandão tá fazendo certo, salvando, entre aspas, democracia brasileira, né? E aquela coisa toda. A gente já falou sobre essas matérias dele aqui, o pessoal profundamente ligado ao Jorge Soros, ao Alex Soros lá na Europa, a esquerda europeia como um todo, né? Então, essa matéria aqui não tinha por objetivo ofender o Lula. É que eles não entendem essa parada, né? Eles não entendem a associação do Lula com o burro, né? Para eles, o burro é o Partido Democrata. Mas pra gente aqui ficou muito engraçado aqui, né? E tem essas duas coisas. A primeira coisa é a ofensa ao Lula. A segunda coisa é o fato de que a situação é preocupante para isso. E não é só nos Estados Unidos não, tá? A Europa também está caindo para a direita. Um monte de partidos de direita estão crescendo na Europa e eles não conseguem. É por isso que eles estão desesperados com o Brasil. Eles acham que a solução Alexandre de Moraes é a solução que resolve na Europa, nos Estados Unidos, que é um juiz maluco que começa a prender todo mundo, e eles estão vendo agora que não vai dar certo também, porque aqui no Brasil não está dando certo também, né? Então tá aqui, ó. Olha a matéria deles aqui, ó. Donald Trump não é popular. Por que é tão difícil de bater nele? E aí que eles trazem o problema. De novo, o Trump tá com problema de aprovação lá nos Estados Unidos, sim, muita gente tem criticado ele por causa das medidas. As tarifas, cara, tarifa, quem paga tarifa é a pessoa no país, né? Quem pagou as tarifas, a taxa das blusinhas aqui no Brasil é a gente que compra as blusinhas. Então assim, é ruim tarifa, o Trump tá sendo muito criticado lá. Mas cadê os democratas? O Biden sumiu, né? Outro dia apareceu uma foto dele tomando sorvete numa sorveteria e coisa e tal. Nunca mais se falou do Biden. Sei lá se ele está conseguindo ainda falar ainda qual a situação de saúde dele. A Kamala Harris desapareceu no mundo, né? Nunca foi uma candidata viável no final das contas. Quem tem batido mais no Trump é o Gavin Newsom, da Califórnia. Só que o Gavin Newsom é odiado na Califórnia, mesmo pelos moradores da Califórnia. Então, a chance dele um dia ser realmente um candidato viável, democrata, é mínima. Ninguém sabe. Cadê o nome democrata? Não tem um nome democrata que tenha a capacidade de atrair o pessoal. Se for um nome muito da esquerda, acaba ferrando, porque a maior parte dos democratas lá nos Estados Unidos é moderada. Por isso que o Biden foi um candidato muito, muito bom, né? Lembra quando começou essa coisa toda do Biden contra o Trump, lá em 2020, quando escolheram o Biden, eu falei no meu canal que o Biden é o candidato mais perigoso dos democratas. Ah, mas ele é velho. Ah, mas ele é caquético. Ah, mas ele fala um monte de merda. Ah, mas não sei o que lá. É verdade. Mas os outros todos eram radicais.
E o radicalismo é muito pior nesse caso, né? Agora, os democratas só têm radicais, não tem um democrata de centro, né? O último foi o Obama. E o Biden era mais ou menos um democrata moderado, né? Cadê o cara democrata, né? Aqui, ó, se apenas uma ideia política ligou todos os americanos no primeiro quarto desse milênio, é que uma pessoa dirigir o país é um erro. A maior parte dos americanos concorda que o governo federal é lento e incompetente. Juntas, essas duas ideias deveriam tornar impossível por uma pessoa governar como um ditador a partir da Casa Branca. E, no entanto, é exatamente o que a gente vê o presidente Trump fazendo. Mandando tropas, batendo tarifas, controlando as coisas, tomando ações em empresas, assustando cidadãos em submissão. O efeito é bastante chocante e não é popular. A aprovação do Trump diminuiu 14% desde que ele tomou posse. Isso é pouco, é um pouco melhor do que Joe Biden, depois do debate do ano passado. Então, assim, o que eu estou falando, o Biden também não estava muito bem, mas o Trump caiu a aprovação dele. A diferença é que quando o Biden caiu a aprovação dele, o Trump estava lá. O Trump era o oposto ao Biden. Agora que a aprovação do Trump está caindo, cadê a pessoa, a figura dos democratas que vai fazer oposição, né? No entanto, não aparece ninguém para impedir o caminho dele, ou seja, ninguém aparece para fazer oposição ao Trump. O Trump tem feito coisas que os americanos não gostam, mas não aparece ninguém. Por que isso, né? Alguns dizem que é porque ele se move muito rapidamente e aí as forças do establishment não conseguem acompanhar, né? Ele é como o algoritmo do TikTok, atraindo atenção e se movendo para a próxima coisa antes que seus oponentes consigam perceber e atuar no que ele fez antes, né? A Suprema Corte ainda não considerou nem a questão dele ter colocado as tropas em Los Angeles lá em junho. Lembra que teve uns protestos em Los Angeles, negócio de imigração, né? E ele botou as tropas. Isso está na justiça. E aí já partiu para 3, 4 coisas. Depois já botou barco para Venezuela, botou Magnífico Alexandre de Moraes, botou tarifa na Índia, ele já fez 3, 4 coisas depois disso. E aí o pessoal ainda está discutindo a parte lá de trás, né? Outra resposta é que o Partido Republicano sempre deixou ele fazer dessa forma. Não é que ele domina o Partido Republicano, mas como ele tem uma grande aprovação entre os republicanos, então acaba que o partido não consegue opor ele, né? Instituições independentes, companhias, universidades, organizações de imprensa poderiam opor ele, mas elas sofrem com um problema de coordenação. Esse problema de coordenação é muito mais fácil de apontar do que de resolver, porque as organizações que competem uma com a outra deveriam colaborar. Por que Harvard acabou cedendo para o Trump? Porque tinha medo das outras universidades também cederem e ela perder alunos. Está todo mundo com pouco dinheiro lá nos Estados Unidos, as universidades todas pararam de receber grana da USAID. Então está todo mundo desesperado lá nos Estados Unidos. Aí começa uma entidade dessa a competir com a outra. Então elas não cooperam mais, né? Politicamente, dessa forma, a principal tarefa de fazer oposição ao Trump cai para os democratas. Eles são, de maneira simpática, eles estão confusos. Né? Eles deveriam estar brigando com o Trump, com todos os caps, né? Caps lock, né? Com maiúsculas. Mas o que o Gavin Newsom está fazendo? O que está acontecendo com a autenticidade de Zohran Mamdani, que é o candidato a prefeito de Nova York, que é um radical islâmico, né? Que é candidato a prefeito de Nova York, e é possível que ganhe, tá? Eles se movem para a esquerda, eles ocupam o centro. Isso é um problema que não resolve-se meramente chamando os ativistas de esquerda, que querem chamar mulheres de birthing people, né, pessoas que dão à luz e coisa e tal. O que eles estão criticando aqui é exatamente o radicalismo de esquerda, é o que eu venho falando para vocês. O problema das bolhas, tá todo mundo em bolha hoje em dia com a internet, é verdade, todo mundo está em bolha. Mas a bolha da direita é uma bolha mais comportada. Por quê? Porque a gente continua tendo influência da mainstream media, né, da mídia tradicional. A gente continua vendo as notícias, por mais que a gente discorde, que a gente ojeriza a Rede Globo, bem ou mal, chega na gente essas notícias, porque chega através do Twitter, chega através de matérias aqui que a gente fala aqui no Ancapsu, chega em outros canais. A esquerda não, cara. A esquerda só vê as mídias deles e não vê nada da direita. Então eles estão zunindo em direção à extrema esquerda. E aí vem com esse papo de chamar a mulher de birthing people, né? Mulher, pessoa que dá luz, né? Pessoa que cria neném.
E é uma coisa que, cara, é um absurdo. Eles estão criticando aqui justamente o que eu falei. A esquerda americana está tendo uma extrema esquerda que perdeu o contato com a realidade. Eles precisam de alguém que seja da esquerda moderada. E eles não têm mais esquerda moderada no Partido Democrata. A esquerda moderada do Partido Democrata se virou republicana, porque não tinha alternativa. O Partido Democrata foi tão para a esquerda, investiu tanto no extremismo, que até o centro ali virou para a direita, né? Diga-se de passagem, isso está acontecendo no Brasil também, tá? O Lula está indo tanto para a esquerda do populismo e coisa e tal, que o centrão está vindo para a direita, tá vendo que vai dar merda, né? O fato de que os democratas não conseguem constranger o Trump, nem mesmo comunicar claramente para sua base, né, a oposição, deixa um problema. O Trump está agora tá impopular, mas ele está mais popular que o Partido Democrata. Não porque republicanos independentes desaprovam ele, mas porque os democratas desaprovam eles próprios. Então essa daí, olha só a dica para o pessoal do STF. Ô, Xandão, você que está achando que não, que é Magnitsky só por 3 anos, vai chegar em 2026, 2028, e o Trump vai sair, vai entrar um democrata e vai resolver o meu problema, vai me tirar da Magnitsky. Toma cuidado, é o que eu estou falando. O The Communist é uma revista comunista, um folhetim comunista de merda isso daqui. E, no entanto, eles estão reconhecendo que, embora o Trump esteja mal nas pesquisas, os democratas estão piores ainda. Não tem uma oposição democrata que surgiu ao Trump nesse momento. Por quê? Porque os democratas se espalharam. Entendeu? Os republicanos também tiveram um alongamento da coisa. Você tem desde ultranacionalistas até libertários dentro dos republicanos. Mas os democratas se espalharam muito mais. E aí o centro-esquerda sumiu nos democratas, né? Eles estão falando que mesmo que o Congresso consiga ganhar a maioria democrata em 2026, em 2026 tem eleições para o Congresso americano. Então pode ser que os democratas ganhem de novo a maioria. Mas não vai ser uma maioria suficiente para conseguir botar o Trump em xeque, né? E no longo prazo, parece um conforto falso. Mesmo que os democratas consigam a maioria nas eleições de 2026, a marca dos democratas está danificada. Os democratas não são mais confiados pelo eleitorado, né? A questão da saúde, né, do SUS deles lá, o ambiente, a democracia. Mas em muitas questões, os usuários, os eleitores, que se importam mais, que é crime e imigração, eles preferem os republicanos. Então é aquele problema que eu falo para vocês. Os democratas ficam com essa pauta de identidade de gênero, não, que tem que chamar as pessoas pelo pronome que as pessoas querem. E eu sempre falo isso. Isso é um problema? É um problema. Gente, é falta de educação. Se a pessoa é uma mulher trans, você tem que chamar ela como uma mulher. É uma questão de educação básica, tem que ser educado com a pessoa. Não tem porquê você ser não educado com a pessoa. Agora, coloca isso em termos de ranking de problema. A mulher trans, a principal preocupação dela é ter comida na mesa, é conseguir sustentar a família dela, é não ter violência, ela conseguir chegar em casa inteira. Isso é muito mais importante do que ser chamado de ele, ela, aquilo, aquele, sei lá o que for. Então, assim, eu concordo que é um problema a questão de gênero, de usar pronomes e coisa e tal, mas isso não é um problema muito alto. O que eu estou colocando aqui é isso. Os democratas estão se enfurnando nesses problemas, que são problemas considerados pela maioria da população menores, inclusive o ambiente, tá? Problemas ambientais, mudança climática, é problema de gente rica, meu amigo. O pobre que está preocupado em comida. Eu quero ter comida, porra, eu quero comer amanhã, eu quero ter segurança. Ah, mas o ambiente, porra, meu amigo, eu não sei se vou sobreviver amanhã. Eu estou preocupado que daqui a 25 anos vai ter geleiras derretendo no Ártico e sei lá o quê. Não, pô, eu estou preocupado em ter comida amanhã. Entendeu? O problema não é que não seja problema, o problema é o ranking do que importa mais para as pessoas, né? E aí o que eles estão dizendo é isso. Os democratas estão preocupados com um monte de coisa que não é o problema imediato da população. Crime e imigração é o problema imediato da população. Eu diria que lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Imigração aqui no Brasil nem tanto, tá? Mas crime certamente é um problema, né? A demografia também não é mais amiga dos democratas, né? Ou seja, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão envelhecendo, como estão tendo poucas crianças, né? A tendência é as pessoas mais experientes acabarem votando para os republicanos. Então, no final das contas, eles estão reclamando disso. Estão vendo que à medida que o tempo for passando, vai ficar mais difícil para os democratas, né? 10 anos dentro da era Trump, os democratas ainda subestimam ele. Tratam o Trump como um idiota, não sei o que lá, fazem piadinhas e coisa e tal, mas não percebem que o cara
tá dominando a política americana, né? Quer você queira, quer você não queira, quer você goste dele, quer você não goste, o cara tá dominando. É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil entre a esquerda e o Bolsonaro. O pessoal continua achando que não, o Bolsonaro é um acidente de percurso, aconteceu ali, foi um disparo em massa de WhatsApp que gerou isso e coisa e tal. E não é, né? Enfim, eles continuam falando aqui, no final das contas a conclusão deles é essa, né? Que a pessoa que mais tá fazendo oposição ao Trump nesse momento é o Lula. E isso é o problema dos dois lados, né? O Lula é um idiota, é verdade, o Lula é um idiota. E segundo, não esperem que os democratas vão ganhar em 2028, não, meu amigo. Ô Xandão, pode se preparar para um longo período de Magnitsky por aí. E os outros ministros do STF se cuidam, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.